Oi, sejam bem-vindos ao podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da instituição, e essa é a segunda temporada aqui do nosso podcast com o tema Gastronomia Japonesa. Em cada um dos 8 episódios, a gente vai falar de um processo culinário diferente. No episódio de hoje, quem me acompanha é o Thiago Banhares, chefe de 3 super restaurantes japoneses aqui em São Paulo: o Tantan, o Toto, Kotori e muitos outros ainda por vir. Nos episódios anteriores, a gente falou de corte, fermentação e cozimento. Hoje eu vou aqui saudar o meme do chefe Eric Jacquin. Cadê o tempero? Tá aí um aspecto da culinária japonesa no qual eu nunca me aprofundei. Além do shoyu, do tare e do wasabi, claro, que são presença entre os condimentos que costumam acompanhar os pratos, tem muitos outros temperos que estão nesse universo. Como a cozinha japonesa é muito delicada, alguns ingredientes bastante importantes para a formação do sabor acabam passando batido para o público de modo geral. Por isso, nesse 5º episódio, a gente vai tentar desvendar cada um desses responsáveis pelos sabores da comida japonesa. Para começar esse papo, eu chamei um velho amigo e um cara que eu chamo de chefe até hoje, que é o Alex Atala, do Dom, um super entusiasta da cultura japonesa. O Japão começa com um planejamento, com um objetivo, com um sonho. Chegou a estação, a natureza anuncia a chegada de um ingrediente. Eles começam a mergulhar não só nas suas tradições, mas nas inovações presentes do momento que nós vivemos, para começar a compor ou reviver aquela tradição, aquele sabor, aquele momento que é de comunhão, muitas vezes com a família, muitas vezes com um amigo, muitas vezes da cidade ou do lugar onde ele mora, e volta para a natureza. Então a gente vê um ciclo quase que comportamental sensacional na hora de construir cozinha. E é por isso que eu faço esse paralelo de que aqui no Brasil a gente acende uma panela e joga tudo dentro, e lá não. Escolher os ingredientes, qual é a estação do ano, para quem ele está cozinhando. Muitas vezes uma receita pode ser quase módica em ingredientes ou em processos, mas o quanto de energia ou de quanto de tempo a pessoa está gastando para aquilo também é ingrediente. Nada é pegar um telefone, ordenar ingredientes, picar tudo e colocar numa panela. Começa aí uma das grandes diferenças entre poder viver o que é o dia a dia de uma cozinha no Japão. A gente começa essa investigação a respeito dos temperos japoneses com uma pegada mais filosófica por parte do Alex. O tanto de energia, de tempo que a pessoa está gastando para cozinhar também é ingrediente. Mas voltando aos ingredientes mais palpáveis, eu fico impressionado como essa nuance que o tempero traz não é só parte complementar do prato, aquele toquezinho a mais, e sim a essência do prato em si. O Alex, que além de ser um mago da cozinha, é um mestre das palavras, explica isso de uma maneira muito mais filosófica. O Japão é muito atento a pequenas nuances. Na visão da gente, a gente falaria undernotes, notas subliminares, delicadezas, depois da vírgula. Para eles, não. Começa que ali reside o principal do prato. Um atum bom não é um atum vermelho fresco. Um atum bom pode ser um atum esbranquiçado porque está gordo, pode ser escurecido porque ele foi marinado, pode ter uma outra textura ou uma opacidade porque ele foi envelhecido. Eu fui entender que na cozinha japonesa nada era cortar um peixe ou acender um fogo. E aqui no Brasil a gente peca nessas coisas. E para começar a explicar isso, eu vou falar de uma outra maneira. Vou falar de arroz, feijão e farofa. Nós fazemos um feijão super potente, super saboroso, e a gente faz aquele arroz delicadinho, soltinho, para colocar por cima do arroz. E depois a gente pega uma farofa que vai buscar um crocante, vai buscar suas notas subliminares, essas segundas notas, para compor. Mas tudo é em volta de um feijão, e essas notas delicadas entram na sequência. E no Japão, não. Vamos falar de um simples sushi, eu não vou nem falar do peixe nem do arroz, mas você coloca um peixe delicado na temperatura certa, um arroz também na temperatura certa, com uma prensa certa, e aí ele passa o shoyu. O shoyu é que é a grande potência do sabor. Aí ele usa com muita parcimônia, com muita delicadeza, porque ela é um apoio dessas notas subliminares que são um ponto precioso da cozinha japonesa. É muito intrigante, é muito inteligente essa construção de cozinha, até porque algumas coisas que nós temos nas nossas culturas culinárias, que é, por exemplo, óleo e sal, eles praticamente abrem mão dele. Eles quase não usam, ou usam com muita parcimônia, e aí você começa a olhar o resultado de sabor e começa a conseguir vencer preconceitos ou verdades que imputaram na sua cabeça
que assim, começar a cozinhar tem que ter um fundo, tem que ter um azeite, tem que ter um óleo, tem que ter uma cebola, tem que ter um alho, tem que ter o fundo. E ali não. Ali você vai aprendendo que o alho pode ser o último ingrediente a chegar. Ele pode estar fresco, ele pode estar em pó, ele pode estar em folha. Você vai entendendo essa construção, essa delicadeza, e o foco principal não exatamente nos sabores mais fortes, mais presentes, mas sim nas pequenas notas de texturas que o ingrediente pode trazer. Achei interessante essa noção e essa consciência do cozinhar, né, que o Alex fala sobre a cultura japonesa de um modo geral e não necessariamente só os grandes chefes. Então, que todo mundo tem esse preparativo para finalmente fazer um prato, talvez diferente de um modo, não sei se mais espontâneo, mais explosivo ou mais rápido, talvez, num dia a dia ocidental. Ontem mesmo eu tava a tarde inteira pensando, puta, eu quero fazer um sukiyaki hoje. E pra mim, quando eu vou preparar uma comida japonesa, é muito diferente quando eu vou preparar uma cozinha ocidental. Porque se não tiver toda aquela atmosfera antes, até me alinho com a Tati e falo, Tati, hoje eu vou fazer um sukiyaki. Sai fora. Não. Fica longe da minha cozinha. Porque é muito do momento, assim. Acho que tem uma preparação que acho que tá até do estado de espírito. Pra que momento que você quer comer aquilo. E quando eu como comida japonesa, pra mim não é só o produto. É toda essa atmosfera e tudo que tá em volta. Desde a hora como eu vou preparar, da hora que eu saio pra comprar os insumos na Liberdade, é o momento que eu vou cortar. Então, assim, tudo tem um ritual e tudo é importante. Como eu sou muito... Eu tenho toque com as coisas, se quebra alguma coisa no meio do caminho, assim, essa rotina, esse roteiro que eu desenhei, eu fico meio frustrado, porque eu falo, putz, não tô cozinhando que nem um japonês cozinha. E eu fico nessa busca, é incrível isso. E sobre isso que o Alex fala, sobre não ter um fundo, esses impulsionadores de sabor mais óbvios, assim como alho e cebola, conta pra gente, Thiago, um pouco sobre a construção desse sabor. De um modo geral, a gente sempre usa uma base aromática. É como se você colocasse uma trilha, uma base musical antes de fazer a música. O processo do japonês é um pouco diferente, justamente por causa do respeito que ele tem com os ingredientes. Então, ele tenta extrair o máximo daquele ingrediente que previamente foi muito bem criado, foi muito bem colhido ou muito bem abatido. Então, você quer realmente extrair o máximo do sabor possível e não mascarar. Então, normalmente, essa base de tempero, ela fica por conta do produto. E aí você vai fazer pequenas correções no final, que é realmente que vai dar essa última camada de sabor. Por exemplo, o yakitori, que a gente falou bastante no episódio anterior. As pessoas me perguntam, mas como que você tempera o frango? Não tem tempero no frango. É só sal, é só um bom sal, um bom frango e um bom método de cocção que vai além do carvão, que vai dar temperatura, enfim. E isso é uma das coisas que me fascina muito na culinária japonesa, né? Assim, você extrair o sabor de maneira mais sutil e você trazer uma intensidade de sabor muito grande, assim. E eu acho que é isso que o Alex fala. O método de construção do sabor, ele é um pouco inverso. E acaba sendo um sabor mais misterioso e talvez mais profundo, que você precisa experimentar várias vezes para conseguir decifrar o que tem por trás daquilo? Eu acho que sim. Ele até usou o exemplo do feijão, né? Você coloca um feijão na boca, a primeira explosão que você vai ter ali vai ser o tempero do feijão, que vai te marcar pelo resto da refeição. Quando você vai experimentar, por exemplo, que seja um tempurá, não vai sal ali. Às vezes vamos supor, um camarão, que ele é passado numa massa, é frito no óleo, e o cara vai colocar um sal específico do lado para você colocar ali. Você dá a primeira mordida, você sente a textura, você sente a suculência, aí você coloca mais um pouquinho de sal. Então, assim, você vai construindo a tua experiência com o produto, né? Não é aquele punch que você vai ter de tempero na boca. Eu acho que é um pouco isso, sim. Agora, Natasha, se você achou o Alex filosófico, o Edson Yamashita foi objetivo demais quando eu perguntei pra ele qual ingrediente ou tempero que não pode faltar na cozinha do Ryo. A gente conta muito com a qualidade da água. Utilizamos aqui uma panela de aço cirúrgico, que ele não solta as impurezas, os resíduos da panela, né, para os alimentos. Então a gente se preocupa com esses detalhes também. Eu trouxe equipamento aqui que mede o pH da água. Acho que no resultado final do cozimento do arroz, tudo é perceptível. Dependendo de estações do ano, eu altero um pouquinho o tempo que o arroz fica descansando numa água de um pH de 7,5, às vezes no verão, dependendo da safra do arroz, ele fica num pH um pouquinho mais alto, a 10,0. Então, não é só ressaltar o sabor das coisas sem se preocupar até mesmo com a água que você cozinha os alimentos, né?
A água é uma coisa muito importante. E eu fui entendendo isso aos poucos, assim. A primeira pessoa que, de fato, me mostrou o uso da água alcalina foi o próprio Alex. Quando ele me mostrou um exemplo de tomatinho. Ele pegou um tomatinho cereja, colocou numa água desse filtro. E realmente essa água removeu toda aquela camada de agrotóxico, impureza que tinha no tomate, mesmo que ainda fica quando a gente lava em água corrente. E o gosto do tomate mudou drasticamente, assim. O Murakami falou sobre a importância da água e o próprio Rodolfo, do Amar também, né? Que ele gela água salgada para armazenar os peixes, por exemplo. Mas voltando ao tempero em si, a Thelma Shiraishi, chefe do Aizome, restaurante aqui da Japan House São Paulo, ajudou a gente a tecer uma espécie de almanaque do tempero na cozinha japonesa. E quando a Natasha fala que ela fez um almanaque, não é exagero. Não sobrou uma ponta solta. Então, se você está pensando em montar um kit para se aventurar na culinária japonesa em casa, a hora de pegar um papel e uma caneta é agora. Depois não vai dizer que eu não avisei, hein? Tem os ingredientes do dashi, que é o caldo básico, que seria a alga kombu, o katsuobushi, os cogumelos secos. Então você faz esse caldo, que é rico em umami, e você utiliza ele como base para cozinhar os seus ingredientes. Você ouviu esse termo que a Thelma usou, umami? Ele é muito importante para esse episódio, mas já já a gente explica direitinho do que se trata. Antes a gente vai falar sobre o dashi. Tiago, você que é o rei dos caldos, o que é esse tal de caldo base? O caldo base no Japão é chamado de dashi, né? O dashi, ele é uma família de caldos. O principal deles, que acho que é talvez o mais famoso, é o awase dashi, que é feito de katsuobushi e alga kombu. Katsuobushi, acho que é o principal tempero da culinária japonesa. É um peixe bonito seco. Ele passa por um processo de cura, mas de alguns anos. E ele fica numa textura muito parecida com de madeira mesmo. E aí, quando você pega essas lascas, né, esses pedaços de katsuobushi, eles são passados numa máquina que parece que tem um fermão e vai gerando como se fosse uma serragem, que é o próprio katsuobushi. E através desse peixe seco, você extrai o sabor dos principais caldos da culinária, que é o dashi. Então, ele serve de base para você preparar um misoshiro, uma massa de panqueca para fazer o okonomiyaki, para fazer os caldos de ramen. É basicamente o tempero de quase tudo na culinária japonesa. Você pode extrair o dashi de 4 produtos diferentes. Katsuobushi, que você faz o katsuodashi, o kombu, que você faz o kombu dashi, o iriko, que são aquelas anchovinhas muito pequenininhas que você faz o niboshi, e o shiitake, que você faz o shiitake dashi. E o mais comum, que é o awase dashi, é feito de katsuobushi e alga kombu. Agora vamos ouvir o resto da lista da Thelma. Você tendo uma preparação rica em umami, você depende muito menos de sal, de açúcar, de outros temperos fortes, de gordura, para você ter um alimento extremamente saboroso e satisfatório. Então talvez isso seja uma das bases da culinária japonesa, porque ela é tão saudável. A culinária japonesa também depende muito dos fermentados. Então você tem shoyu, você tem o miso, e depois você tem sake. Tem o mirin, que é o sake licoroso, doce, utilizado principalmente para culinária. E você tem o vinagre de arroz. Esses seriam os outros temperos básicos que não podem faltar na sua despensa se você quer brincar com os sabores e as receitas japonesas. Lógico, sal e açúcar, que é básico. E tem aquilo que a gente chama de yakumi, que é assim, a gente está entrando nos condimentos. Os japoneses são usados mais para dar aquele toque a mais. Pode ser um picante, embora a culinária japonesa não trabalhe tanto com sabores fortes ou pimentas, mas tem sim. Você pode usar um pouco de pimenta. Tem a sancho, que aqui no Brasil a gente conhece mais como pimenta de Szechuan, mas o sancho japonês é uma variedade um pouquinho diferente da pimenta de Szechuan chinesa. E ela não é tão picante, mas ela é principalmente cítrica, extremamente aromática. Os japoneses usam as folhas também dessa planta. Então, as folhinhas jovens são chamadas de kinome. E elas, então, têm um toque mais herbáceo, extremamente cítrico também. E na boca lembra um pouco jambo, porque dá aquela sensação ligeira de dormência. O gengibre, com certeza, é fundamental, é muito utilizado na culinária japonesa. O yuzu, o limão, o cítrico japonês, né? Na verdade, ele é mais uma tangerina do que um limão, mas é um cítrico japonês e tem um perfume muito próprio. Ele é utilizado nas várias fases dele, desde verde, que tem um toque mais fresco, até quando ele está mais maduro. No auge do outono,
inverno, quando ele fica mais profundo, um toque mais redondo, cítrico e extremamente aromático. Natasha, você tá familiarizada com esses tipos de tempero? Você se aventura em casa? Você usa alguma coisa? Conta pra gente. Olha, Thiago, eu sou filha de chefe belga, avó brasileira que cozinhava, avô italiano, então toda a minha base é mais nessa região. Então, na verdade, a comida que eu faço em casa não é, assim, muito temática. E, sobretudo, com uma falta de tempo bastante considerável, eu tenho feito muitas coisas. Eu virei especialista em cozinhar no forno. Então, eu coloco tudo no forno com azeite. E eu também sou uma grande fã de arroz queimado. Mas tirando essas peculiaridades, eu acho que eu vou começar a me aventurar assim com algumas receitas dessas que a gente tem ouvido aqui e com as receitas que a Thelma tem colocado no YouTube da Japan House. Mas eu tenho muito em casa shoyu e gengibre, são duas coisas que eu gosto bastante de usar. Você costuma usar o que na tua cozinha? Tem algumas coisas que nunca pode faltar na despensa de casa. São esses 4 produtos. Isso eu tenho uma caixinha lá que sempre tem. Um pacote de katsuobushi, shiitake desidratado, um pedaço de alga combo que a gente vai recortando com a tesoura para ir usando à medida que vai preparando as coisas. Iriko. Isso sempre tem, para poder construir qualquer tipo de base de sabor, porque a maior parte dos pratos da cozinha japonesa você extrai daí. E ele, para mim, tem o mesmo status do sal e pimenta em casa. E, obviamente, um bom shoyu, eu sempre tenho vinagre de arroz, é um negócio que nunca pode faltar em casa. Normalmente o japonês usa para fazer o shari, né, que é o tempero do sushi, mas também usa para fazer tempero de salada, para fazer algumas conservas. Então nunca falta vinagre de arroz, óleo de gergelim. E aí eu tenho sempre na minha janela ali perto do fogão aqueles potinhos com aqueles temperinhos mais para finalização, que é yuzu kosho, que é uma casquinha de yuzu desidratada com sal, shio kosho, que é um sal também que ele tem meio que um realçador de sabor ali nele, para justamente aquele produto que talvez você quer extrair um pouco mais de umami, se ajuda com ele, e shichimi togarashi, que é aquela pimentinha em pó. Se você acha que a lista de temperos da Thelma já chegou até o final, tá muito enganado. Ainda falta falar das raízes e das ervas que não podem faltar na cozinha dela. Você tem o wasabi, por exemplo, né, que todos conhecem ou acham que conhecem, porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem acesso ao wasabi fresco, que é o rizoma de uma planta prima, talvez, da raiz forte, da mostarda. Mas essas versões industrializadas, que é o que a gente tem acesso, é uma mistura de pó de mostarda, de raiz forte, com corante, aromatizante, e não tem nada a ver com o original japonês. Se você pega o wasabi fresco, ralado na hora, para comer com sushi ou sashimi, ou até um macarrão soba, é algo totalmente diferente, muito fresco, muito aromático, complexo, até um pouco doce, e aquele picante diferente que não é o mesmo picante de uma pimenta vermelha, por exemplo. As pimentas, elas têm um princípio que produz a ardência da capsaicina. Agora, o wasabi, raiz forte, é outro picante, né? Que na verdade você sente ali nas narinas. Aquele famoso desentupidor de nariz. É uma sensação meio diferente. E você tem as ervas, como o shiso, que é o mais conhecido, né? Utiliza muita cebolinha também. E algumas ervas menos conhecidas, que às vezes eu consigo de alguns pequenos produtores aqui no nosso entorno, como seri, que é um tipo de salsa japonesa. Você tem o mitsuba, que é um trifólio japonês. A gente pode falar também do myoga, que é a flor do gengibre, a inflorescência de um tipo de gengibre. Tá acabando a época dele agora. Eu adoro quando chega o final do ano, até janeiro, fevereiro, que a gente tem disponível esses brotos de myoga. Eles têm o perfume do gengibre, mas com toque herbáceo e fresco, mais delicado. Ele finaliza muito bem os pratos. Os japoneses gostam muito de colocar esses pequenos toques de finalização. Eles gostam do picante, sim, principalmente em preparações mais vigorosas, mas tem muito da culinária japonesa que tem influência do budismo. Tem toda uma vertente da culinária japonesa que é vegetariana, vegana, que vem dessa cozinha dos mosteiros, né? A cozinha dos monges budistas, a gente chama de Shojin Ryori. E, na verdade, o uso de temperos mais fortes, como cebola e alho, são adições mais recentes. Você não vai ver muitas preparações japonesas com esses temperos mais fortes, né, que a gente tem aqui no Brasil.
O wasabi eu acho uma coisa bastante curiosa, porque não sei se todo mundo sabe que aqui no Brasil, normalmente o que a gente come não é wasabi de verdade, né? Que o wasabi é uma planta que se usa não só ralada para fazer esse tempero, enfim, que a gente está bastante acostumado, mais picante, mas que também se usa, por exemplo, as folhas para fazer uma salada, né? Eu acho que é um ingrediente bem especial e pouco conhecido no fim das contas aqui. Na realidade, o produto que a gente conhece aqui, o wasabi, ele é da família dos radishes, né? Que são as raízes, que tem ali o horseradish, que é a raiz forte, que é aquela branquinha que a gente conhece, e a própria mostarda também, que é um radish. Então, assim, acho que não adianta também a gente demonizar o wasabi que é consumido aqui, porque é o produto que chega. O wasabi, normalmente, ele é plantado no Japão, num solo específico, apesar da gente já ter alguns produtores que estão se aventurando a ter o wasabi aqui. O Murakami tem no restaurante dele. Basicamente é um produto desidratado, que é da mesma família, com uma coloração verde, que é extraída através de corante. E o japonês usa muito o karashi também, que é uma mostarda, que é um tipo de raiz forte, que ela é amarelinha. Então é muito diferente os produtos, mas não é que o que a gente usa é realmente uma porcaria ou um subproduto. É uma solução que a gente encontrou para poder driblar a falta do insumo. Sem dúvida. Bom, mas vamos voltar no papo do umami. A Simone Shirata, do Jojo Ramen, que falou com a gente no 3º episódio do podcast sobre cozimento lento, tinha comentado um pouco sobre a relação dela com esse quinto sabor. Do umami, né? Então, o umami é uma coisa muito, para nós, Nikkeis, né? Uma coisa muito normal, muito presente na comida do dia a dia e tudo mais. Quando eu abri o Jojo, a maior parte da minha equipe tinha uma formação de gastronomia, só que pouquíssimos entendiam o que era umami. E hoje eu vejo que está se falando muito mais e está se aplicando muito mais o umami na culinária, não só japonesa, mas também na culinária brasileira, na culinária, acho que ocidental como um todo. Tiago, quando você era estudante desse ramo da gastronomia, já se falava de umami? Já, era quase como uma palavra que era um hype, assim, né? Ah, não, ó, tem que ter umami, tudo tem que ter umami. Mas afinal, o que é umami? E é muito engraçado que eu entendi o que era umami comendo um morango na Europa. Porque eu tava com um amigo japonês mesmo, e aí eu comia um moranguinho silvestre. Aí eu falei, nossa, que sabor. Ele falou, então, isso é umami. É quando realmente você consegue atingir uma nota de sabor que ela tem um equilíbrio entre doce, ácido, amargo. E realmente o que representa o umami é quando você pega uma fruta que ela tá no seu ápice de sabor no momento da colheita e você prova ela. Para mim essa é a associação. Para o japonês é muito comum. Tanto é que dependendo do produto, o excesso de umami é ruim no prato. Mas eu acho que a maior fonte de umami para quem é leigo e quer conhecer é o saquê, sem sombra de dúvida, é onde você mais vai encontrar o sabor do umami. É engraçado que esses dias eu provei um saquê, que ele tinha muito umami. Quando eu dei para outras pessoas experimentarem, todas as pessoas notaram coisas diferentes nesse saquê. Eu acho que o conjunto delas é o que meio que caracteriza o umami. Algumas falaram, nossa, ele é meio picante. Outra, não, ele é meio sparkling, né? Ele é meio frisante. E não tinha nada de gás. Era justamente essa ativação das papilas gustativas que dava essa sensação. E aí, nossa, ele é bem salino. Nossa, ele é muito doce. Então, assim, era todos os conjuntos das coisas que realmente dá a característica do umami, é o que as pessoas sentiram no saquê. É muito abstrato pra gente falar de umami sem experimentar, né? Mas a Thelma conseguiu traduzir bem esse sabor em palavras. Aqui no Ocidente a gente tem os 4 gostos básicos definidos, doce, salgado, amargo e azedo. Mas os japoneses, eles já têm consciência ancestralmente do 5º gosto, que é o umami, que para eles é o mais importante de todos. Em 1908 foi cientificamente comprovado, realmente ele é um gosto básico. E a gente fala em gosto porque quando a gente fala no paladar, você tem uma reação fisiológica específica. Para cada um desses gostos, você tem receptores na sua língua e no seu palato para cada um desses gostos. É a percepção dos elementos que se traduzem no gosto salgado, doce, amargo, azedo e umami. É o aminosato do seu paladar, né? Aquele ponto gustativo onde você tem a percepção de que não é nem doce, nem salgado, nem azedo e nem amargo. O Edson Yamashita é um craque na obtenção do umami. Talvez em um prato, às vezes, você não ressalte, mas a combinação com outro elemento ressalte um pouquinho desse tal do umami. Vamos falar num simples detalhe, no carasumi. Se você come o carasumi puro,
você nunca vai sentir um umami, né? Na verdade, você vai sentir a ova salgada, né? Mesmo que a gente ficou lá 2 semanas pincelando saquê e suavizando esse sal, você ainda vai sentir ele salgado. Agora, se você prensa numa fatia de nabo, bem simples, né? O nabo vai fazer com que a ova fique um pouquinho mais suave, né? Por você estar mastigando junto com um elemento, né? Com um legume que é tão neutro, assim como o nabo. Tem a água, né? Do nabo, que ele tem um toque mais adocicado. Quando você faz essa junção, você mastiga junto, você fala, nossa, é menos salgado, tem textura, né? Quanto mais você vai mastigando, você vai sentindo ali no final do seu paladar o tal do umami, né? Então, às vezes o umami não está apenas em um elemento, mas sim na junção de um elemento com outro elemento, você vai ressaltar o tal do umami. Eu comecei a entender melhor e me aproximar dessa percepção do que era o umami justamente fazendo uma exposição para Japan House relacionada ao tema de sabores e de aromas, em que a gente fez algumas degustações para o público ter essa percepção de alguns sabores que são típicos, né? E para o umami a gente colocou uma alga seca para que as pessoas pudessem experimentar, e não necessariamente algo que é muito visivelmente atraente, mas as pessoas experimentavam e achavam muito interessante, gostavam de saber. Mas eu achei uma curiosidade muito interessante saber que o leite materno é uma fonte de umami. Então, de alguma maneira, eu imagino que seja algo que desperta também dentro da gente um repertório não palpável de bem-estar, sabe? Quase que uma referência nostálgica familiar ali, que a gente não sabe de onde veio, mas acaba ativando um fiozinho no cérebro, né? E uma coisa bastante interessante que eu tenho observado é que não precisa ser um chefe de gastronomia japonesa para ir em busca do umami. A gente conversou com Rafa Costa e Silva, chefe do Lasai, um restaurante de cozinha contemporânea do Rio de Janeiro, e ele contou que o umami é um dos principais objetivos que ele busca alcançar quando ele pensa na composição de um prato. O umami é uma coisa que me interessa muito. Tem uma empresa do Japão, um dos apoiadores de jantar que a gente ia fazer lá, e eles me mandaram uma coisa que eu nunca tinha provado na vida, que é um tempero de koji, de arroz fermentado. É um líquido. O Tadashi falou, isso é ouro, cara, isso é ouro. E eu provei, tem um umami diferente, porque não é aquele umami forte, não é aquele umami de umeboshi, por exemplo, que é uma ameixa fermentada forte, que você põe na boca e você... Você conhece, Thiago, esse koji líquido? Eu tive contato com esse produto uma vez de uma empresa daqui do Brasil mesmo, uma empresa de Mogi que produz macarrão de inhame, e eles me deram para experimentar esse koji líquido, que supostamente era um produto para auxiliar a obtenção de umami no caldo do urame. E realmente é uma coisa muito nobre, assim, né? O koji, ele não é só usado para obter isso, mas tem uma empresa que é muito famosa de destilados em Copenhague, que chama Empirical Spirits, que é de um cara que trabalhou no Noma, era do chefe de criação do Noma, que abriu essa empresa, e ele produz destilados através de koji. E você consegue dar alguns exemplos de combinações fora da culinária japonesa que conseguem entregar o toque umami? Acho que um dos exemplos é o parmesão, né? O parmesão... O tomate, por exemplo, que é uma coisa muito presente quando você pega aquele tomate muito maduro. Quer dizer que, na verdade, a culinária mediterrânea também é rica de umami. Sem sombra de dúvida. Nath, já que a gente saiu do circuito de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro falar com o Rafa, eu sugiro que a gente faça agora uma viagem ainda mais longa em busca do umami. Você já foi para Belém do Pará? Eu fui para Belém do Pará quando eu tinha 7 anos. Eu tenho um tio belga, nascido na África, que morou em Belém do Pará. Eu sei de um chefe que explora muito bem o umami em Belém. Belém é um dos lugares que mais tem japoneses do Brasil, né? Tomé Açu tem muito mais japonês ainda. Tomé Açu é uma cidade que fica aqui a 180 quilômetros de Belém, e lá é onde fica a colônia mesmo japonesa. Então, tu vê uma rua que ela tem uma cara de liberdade, com calor de Amazônia, e com o lamen vendendo a R$15 na rua, e do outro lado o tacacá, saca? É uma coisa muito louca. A gente foi atrás do Thiago Castanho, chefe do Remanso do Peixe e do Baiaco. Como ele disse, Belém é a 3ª cidade com maior número de imigrantes japoneses no Brasil, perdendo só para São Paulo, capital, e Londrina, no Paraná. Começou em 1920, com a imigração dos japoneses para cá. Inclusive foi um projeto do governo do Japão, né, para colonizar essa área da Amazônia e produzir aqui e viver. Então eles vieram com esse intuito, mostraram que aqui já estava com estrutura para receber esse pessoal, mas só que era mata, virgem. Esses japoneses mais antigos, os anciãos aí, eles vão dizer que ele não era aquilo que ele estava vendo na propaganda.
E eles tiveram que se virar e se adaptar, não tinha produtos da região deles, não tinha shoyu, os peixes eram diferentes. Agora, tirando essa diferença muito grande, tem uma similaridade muito grande também. A gente trabalha com fermentação de produtos aqui de forma indígena. A nossa cuia, que se toma o tacacá, por exemplo, lembra um chawan. Só não usa hashi, mas usa um palitinho para comer o tacacá, por exemplo, não usa garfo. Tem o uso do sal, tem o uso da salga também, que é uma coisa que fica similar à cultura japonesa também. E aí, dessas misturas, a gente vê, por exemplo, o moti de tapioca, porque o arroz não era usado da forma que eles usavam lá. Então eles foram adaptando. Até um shoyu feito com açúcar queimado eles tiveram que fazer no início de tudo. Em 2014, uma crítica do New York Times chamou o Thiago de alquimista. Agora dá para entender o porquê, né? Ele cresceu vendo essas adaptações e junções de cozinha japonesa dos povos originários e do restante do Brasil na gastronomia local de Belém. E se tem uma coisa que comida paraense tem, é umami. Então o tucupi é tipo o nosso shoyu. A gente usa muito tucupi mesmo e ele tem esse potencial da gente usar como se fosse caldo, sem a necessidade de fazer uma outra base para colocar. O tucupi ele tem umami, porque ele, dependendo da forma como ele é produzido, né, se você deixar decantar e fermentar, ele desenvolve mais ainda. Tem gente que está apressando essa fermentação, mas a base mesmo tradicional ele fica com umami natural. E para mim, eu acho que a grande também comparação com o Japão é a cuia e o chawan. Se for ver o formato e o jeito e a aparência dos nossos indígenas tem uma ligação com a comunidade japonesa, tem vezes que tu não consegue distinguir se é uma influência da feição física indígena, se é japonesa aqui. Você pega aquele tucupi negro que eles usam, que é uma super, hiper, mega redução, a primeira associação que você faz é uma redução de shoyu. Eu sou entusiasta também da cozinha paraense e o tucupi, eu confesso que vem me surpreendido muito, que eu tenho provado muita coisa que chefs têm colocado tucupi para extrair o umami das coisas. Vamos aproveitar e explicar um pouco o que compõe o tucupi? Tucupi basicamente é um caldo que é extraído de uma longa fervura da mandioca brava. Mandioca brava, para quem não sabe, é a mandioca que tem uma certa toxina e você precisa ferver ela durante um tempo muito longo para justamente tirar essa toxina e daí você extrai o tucupi. A gente também falou nessa conversa com o Thiago que era esses ingredientes que têm uma certa aura de perigo, né, em volta, e que isso também desperta em você na hora de comer uns sentidos aguçados, né? Então a gente falou sobre o baiacu no Japão e sobre a própria mandioca na culinária brasileira. Foi muito interessante fazer esses paralelos. Depois da viagem, inclusive, que eu tive para a Ásia, que eu fui para o Sudeste Asiático, eu entendi que a gente está mais próximo deles do que a gente de São Paulo. Foi, inclusive, isso que me motivou a ir principalmente para o Sudeste Asiático. Quero ver no Japão se eu vou sentir a mesma coisa. Mas lá é o clima, é o jeito que eles cozinham. Mas eu ainda digo mais, lá eles têm um toque a mais de tempero, de pegada de sabor do que a gente aqui no Pará. Então, se eu vou fazer uma comparação básica. O nosso tacacá, a gente tem acidez, tem umami, tem goma, que é o amido da substância, tem proteína salgada e fermentada, que querendo ou não, no processo de salga fermenta, que é o camarão. Tem o jambu, que é a dormência, e tem a pimenta. Ainda tem a escória do Pará. Isso tudo no tacacá. Se a gente colocasse uma colher de açúcar e uma pitada de molho de peixe, era um prato vietnamita ou tailandês. Essa história de ter o sal e ter o açúcar do lado, junto com o umami, ele te dá uma confusão na tua boca. Então, aprendi a usar açúcar, sem medo, nos pratos salgados, que tira um pouco da monotonia. Eu aprendi a usar pimenta, como se fosse sal também, sem dizer que tem pimenta. Então, não precisa dizer que o prato é pimentado, mas é aquele toque que você nem sabe que tem pimenta, mas só para dar o calor no paladar. Eu aprendi nessa viagem recente e o umami está presente aí. Tentar usar alguma coisa ácida fermentada numa preparação como um vinagre bom, também é uma outra coisa que eu uso. Mirim eu uso também, até para temperar, às vezes, o tucupi, quando está muito ácido, eu uso o mirim para temperar. Thiago, você tem essa preocupação também em atingir o umami nos pratos que você pensa? Eu tenho, Nath. Eu confesso que quando eu vou provar tudo que eu idealizei ali, que eu desenhei ou arquitetei na cabeça, a primeira coisa que eu busco no prato é se tem umami. Porque pra mim o umami no prato é exatamente o motivo pelo qual o cliente volta, sabe? Pelo qual o prato se torna especial, assim. Putz, eu vou lá pra comer aquele prato. Pra mim é o umami que deixa essa sensação. É o que fisga. É o bem-estar. Exatamente. Nossa, tem muita coisa em jogo na hora de pensar num prato. Isso porque a gente nem falou em composição. A gente deixa esse assunto para um próximo episódio. Nessa segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo, a gente ainda tem mais 3 episódios dedicados à culinária japonesa. O próximo vai ao ar na semana que vem.
O podcast da Japan House é uma produção da Rádio Novelo para Japan House São Paulo. A coordenação e o roteiro são da Clara Helstab, com a colaboração do Vitor Hugo Brandalize e da Paula Scarpim. A coordenação digital é da Juliana Jäger, pela Novelo, e da Laura Braga, pela Japan House. A identidade visual é do Thiago Minoro e o conteúdo digital é feito por Thelma Nakai e Júlia Casadei. A música tema é da Mari Romano, a edição é da Débora Gonçalves e a finalização é do João Jabassi. Eu sou a Natasha Barzag Genem, queria agradecer muito ao Thiago Banhares o prazer da conversa dessa semana e pedir para vocês não esquecerem de nos ouvir na semana que vem com mais novidades. Não deixem de olhar também no canal do YouTube da Japan House São Paulo a receita preparada pela Thelma Shiraishi, considerando o conteúdo dessa conversa de hoje.